Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vou ficar aqui pertinho dos irmãos. Eu saúdo você que está aí na sua casa agora. Deus te abençoe, te guarde. Seja muito bem-vindo ao canal da nossa igreja. Eu quero compartilhar com você isso aqui, ó, a palavra do Senhor, com você que está aí e com os irmãos que estão aqui. Nós estamos na campanha de missões e o tema da campanha é Seja Jesus para o Capixaba. A divisa está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Eu quero obedecer a divisa na mensagem de hoje. Abra a Bíblia de vocês, por favor, Marcos 10, 45. Nós vamos estar meditando, já que esse mês a gente teve os missionários pregando. Eu não tive a oportunidade de pregar nesse tema tão maravilhoso, então hoje é o meu dia. Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Mais uma vez, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Soberano Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome e pedimos a bênção do Senhor sobre a leitura da Tua palavra e a meditação nesta palavra agora. Pai, que este versículo, que esta mensagem possa falar profundamente no coração da Tua igreja aqui reunida e da Tua igreja espalhada por onde quer que esteja assistindo por este canal, por este amigo, por esta amiga que nos acompanha neste canal, que seja tremendamente abençoado também com esta palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos diante de um texto da palavra do Senhor tremendo, um texto muito forte para nós aprendermos nesta noite. O tema da campanha é Seja Jesus para um Capixaba. Primeira coisa que nós aprendemos com esse tema é que ele não está dizendo que é para a gente ser Jesus como uma pessoa que está lá em São Paulo, seja Jesus como paulista. Você que está aí, talvez na Bahia, né? Seja Jesus para um baiano. Você que está aí no Rio de Janeiro, seja Jesus para um carioca. Ou você que está aí em um outro país. A nossa campanha aqui no Espírito Santo não está dizendo para a gente ser Jesus para você aí. Mas olha que fantástico. Através da internet está sendo possível. Em cada um aqui no nosso estado, sejamos Jesus para alguém aqui no nosso estado. Mais especificamente, nós estamos na Ilha das Flores, nós precisamos ser Jesus para esta comunidade aqui. Deus não vai cobrar da igreja lá de Paú por essa comunidade. Essa comunidade Deus vai cobrar das igrejas que estão aqui. Lá do Paú é responsabilidade do Paú, por isso essa ideia da Igreja Batista de ter a igreja local, para que cada localidade seja cuidada ali e esteja com a cobertura espiritual daquela igreja. Então a responsabilidade por Ilha das Flores é nossa que estamos aqui, das outras igrejas, irmãs, sendo outra denominação ou não, essa é a responsabilidade de nós cuidarmos aqui. E como estamos aqui no estado, é uma responsabilidade nossa ser Jesus aqui no estado. E aí, para ser Jesus, nós precisamos conhecer Jesus. Não dá para eu ser alguém sem eu conhecer esse alguém. Um representante, ele representa um produto, uma marca ou uma empresa. E observa, pequeno, o representante chega lá e ele sabe tudo sobre o produto. Ele chega no lugar e diz assim, olha, eu vim aqui para te apresentar este produto. E aí ele começa, pererê, ao ponto de convencer aquele comércio a comprar aquele produto. E a partir daquele momento ele vai sempre levando aquele produto. No nosso caso aqui, não é um produto, é uma pessoa. Nós estamos falando do Filho de Deus. Aquele que o texto diz que veio para entregar a vida pelo pecador. E ser alguém assim é algo muito sério. Existe aqui no nosso Brasil e em todos os países uma profissão chamada embaixador. Algo parecido
Parecido que é o que nós temos um projeto chamado Embaixador do Rei. Você talvez aí não conhece, a Igreja Batista tem um projeto chamado Embaixador do Rei e Mensageiro do Rei. A pergunta é, o que é um embaixador? O embaixador é alguém que representa um país em outro país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma embaixada americana. O que o embaixador americano faz? Ele representa os Estados Unidos aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos também tem a embaixada brasileira e tem um embaixador. Esse embaixador brasileiro, ele representa o Brasil naquele país. Veja que é um homem só, representando uma nação inteira. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Um homem. Interessante que eu nem conheço quem é esse embaixador e ele está me representando lá em outro país. No caso dos cristãos, é além disso. Nós estamos representando o Filho de Deus, irmãos. O Filho de Deus que encarnou, que habitou e viveu entre nós. E mais, Ele nos deu um modelo, nos deu um exemplo. E aí, nós não podemos dizer, como cristãos, que não tem como a gente ser um representante de Jesus. Por quê? Porque, primeiro, Ele veio e Ele explicou. Heitor, fica aqui comigo que você entender essa história, meu lindo. Jesus, Ele pegou 12 discípulos, não foi? Ele pegou 12 discípulos e começou a ensinar as coisas para eles. Ensinar. Porque na cabeça dele, um dia, aqueles discípulos ia representar Ele para outras pessoas em outros lugares. E Ele sabia que Ele não ia estar mais aqui. Passou-se mais de 2000 anos e nós continuamos o trabalho dos discípulos, sendo Jesus para alguém. Especificamente aqui nesse texto, para a gente entender, a gente precisa fazer algumas perguntas. Primeiro, quem disse isso? Quem foi que disse aqui? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Quem disse isso foi o próprio Filho do Homem. Foi o próprio Jesus que disse isso. Segunda pergunta, para quem que ele disse isso? Ele disse isso para os seus alunos. A terceira pergunta, por que ele disse isso? Ele disse isso para acalmar uma discussão que começou ali. E para ensinar, transmitir ali um ensinamento muito profundo lá para eles, que é o mesmo ensinamento que ele traz para nós aqui. Quer ver? A conversa começa assim, ó. Nisso Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximou-se dele e disse, os dois disseram, Mestre, nós queremos que nos faças o que vamos pedir. Mestre, queremos que nos faças o que vamos pedir. Ou seja, é porque eles falavam de uma forma diferente, né? Traduzindo aqui, ele está dizendo assim, mestre, a gente quer te pedir uma coisa, a gente gostaria muito que o senhor atendesse. É basicamente isso. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Vocês querem o quê? Eles responderam, mestre, permite que lá na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse então Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo? Ou ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Aí eles disseram, você nem entendeu o que é que Jesus estava falando direito, disseram, podemos, porque eles pensaram que era um batismo e que era uma água ali, né, comum, né? Vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Na cabeça deles era um cálice ali, um copo. Aí eles falaram, posso. Vocês podem ser batizados com o mesmo batismo que eu estou sendo batizado? Posso também. Aí Jesus disse, vocês beberão desse cálice, verdade. E vocês serão batizados com o mesmo batismo que eu estou sendo batizado, verdade também. Porém, se assentar uma à minha direita e uma à minha esquerda, já não compete a mim, meu irmão. Já não compete a mim, meus filhos, meus amigos. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Em outras palavras, Jesus queria dizer, pode até ser que um de vocês aí sente a minha direita ou a minha esquerda, mas eu não estabeleci isso. Quem estabeleceu foi o Pai. Eu não posso dizer isso para vocês.
Quando os outros 10 ouviram essa conversa de Jesus com os discípulos, com Tiago e com João, que eram 2 irmãos, filhos de Zebedeu, os outros 10, quando ouviram que a conversa era essa, de um sentar à direita e à esquerda, olha o que eles fizeram, ficaram indignados com Tiago e com João. Ficaram retados com eles, Heitor, ficaram chateados. Aí, Jesus chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. Vocês sabem muito bem que aquelas pessoas que governam as nações, dominam as nações. Aí Jesus agora quer dar uma explicação para acabar com a confusão que começou ali, né? Vocês sabem que aqueles que dominam as nações, que são governantes das nações, dominam a nação. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. 2 verdades que Jesus falou, né? Por exemplo, aqui em Vila Velha, a pessoa de poder maior é o prefeito. E o prefeito tem poder sobre o município. Jesus está dizendo isso, em outras palavras, né? O prefeito não tem poder sobre aqui o município? Ele diriam, né? Tem. Ele exerce autoridade sobre vocês, né? Exerce. Aí olha o que Jesus disse: não será assim entre vocês. Entre vocês não vai ser assim, não. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deve se tornar servo primeiro. Olha que ensinamento lindo. E quem quiser ser o primeiro aqui entre vocês 12, deve ser o último. Aí que ele disse: pois nem mesmo o Filho do Homem, olha só, nem mesmo eu, que desci do céu, Jesus dizendo, né? Vim para ser servido. Eu vim para servir. Muito bem. Agora vamos entender o espanto dessa palavra aqui. Por que os discípulos tinham dificuldade de entender isso? Num outro momento da história, Jesus fez o que é uma coisa simples, irmãos. Olha o que eu vou dizer, meu pequeno. É uma coisa tão simples que eu vou te contar agora. Mas nenhum professor tinha feito isso na história ali das sinagogas. Num belo dia, Jesus pegou uma bacia, encheu de água, pegou uma toalha, um pano, botou nas costas e levou para ir lavar os pés deles. Eles acharam aquilo um absurdo. E era um absurdo. Por que era um absurdo? Porque aquele papel era de um escravo. Não era um mestre que faria. Não era um dono da casa que faria. E se Jesus agora é o Filho de Deus, pelo amor de Deus, o Filho de Deus vai lavar o pé de um homem pecador? Deu para entender? Por isso o espanto de Pedro. Pedro disse: não, mestre. Pedro estava certo. Pedro disse: não, mestre, não. Era eu que tinha que estar lavando os seus pés. Qualquer um de nós aqui faria a mesma coisa. Amando Jesus como nós amamos, faríamos a mesma coisa. Aí quando Jesus tenta explicar para ele: se você não deixar eu lavar o seu pé, você não vai fazer parte do meu ministério. Não, mestre, se não ter o pé lavado pelo Senhor estiver fora, não, aí o Senhor, eu quero estar junto do Senhor, eu quero tudo do Senhor, eu quero. Então o Senhor pode lavar minha mão, não lava só meu pé não, lava o meu braço, lava minha cabeça, me dá um banho, né? Se for o caso. Por quê? Porque isso era uma coisa que os discípulos, os alunos, tinham que fazer pelo professor, pelo rabi, pelo rabione. Não o rabi. Nenhum rabi nunca fez isso. Só o rabi Jesus. Todos os outros. É porque quando a gente olha aqui na Bíblia, a gente só vê Jesus e os 12 apóstolos, né? Aí por isso que a gente pensa que era só eles. Mas tinha outros mestres com outros alunos também. O Gamaliel tinha muitos alunos. Nicodemos tinha muitos alunos. Todo mundo tinha aluno. Todo mundo que era professor na sinagoga tinha um grupo de alunos. Tinha as escolas de alunos. E Jesus tinha uma escola de Jesus, era toda diferente. Primeiro que ele não tinha uma sinagoga.
Os ensinos dele eram na rua. Ele levava a pessoa assim no monte, ele sentava no monte, para poder todo mundo ver ele, e ele ver todo mundo. Ele falava, senta aí que eu vou ensinar vocês. E começava a ensinar. Quando ele estava na praia, num lugar de praia, ele subia no barco e falava assim, afasta o barco para lá, porque aí o pessoal me vê e eu vejo todo mundo. E ele ensinava ali na praia. Aí depois ele viu que a necessidade era de chegar e ter discípulos mais próximos. Ele falou, eu vou escolher 12 aqui entre vocês. E foi com um propósito, claro, né? Deus já tinha um propósito na vida daqueles 12. E aqueles 12 não passaria na prova de nenhum outro rabi. Por quê? Eram pescadores, lavradores, publicanos, né? No caso do menino, do Mateus. A maioria ali não sabia ler e escrever, não teria vaga em nenhum outro grupo, só no grupo do Filho de Deus. Só que esses 12 eram 12 pecadores. Não eram 12 homens sem pecados, eram pessoas falhas. Olha, nós estamos aqui diante do famoso pedido de Tiago e João. Por que os outros 12 ficaram chateados? Primeiro, que já rolava entre eles ali um certo ciúmezinho. Tudo de Jesus, na hora do mais legal, só chamava Pedro, Tiago e João. Começar por aí. Tudo era Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Vem comigo, Pedro, Tiago e João. Os outros iam ficar, poxa, por que o mestre não me chama? Né? Poxa, é sempre eles três. Para acabar de completar a questão, Tiago e João, Heitor, fala assim, mestre, ó, lá quando o senhor estiver no seu reino, que a gente acredita que tem um reino, que o senhor está nos ensinando, deixa a gente sentar uma à sua direita e uma à sua esquerda. Os outros 10, incluindo Pedro, que ficou chateado também, se chateou com eles. E aí Jesus, um bom mestre, resolveu a causa como? Dando aula de novo. Levantou uma questão para eles entenderem que no reino de Deus não tem espaço para vaidade. No reino de Deus não tem espaço para briga. No reino de Deus não tem espaço para ego. Quem quer ser o primeiro, quem quer sentar à direita, quem quer sentar à esquerda. No reino de Deus não há espaço para quem quer ser o maior, quem quer ser o menor. No reino de Deus não há espaço para contendas. Jesus acabou logo a discussão ali. Não há espaço para isso. No reino de Deus só há espaço para mansidão. No reino de Deus só há espaço para pessoas humildes. No reino de Deus só há espaço para pessoas que estão comprometidas com o reino de Deus. E quando a gente se converte, irmãos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é permitir que o Senhor Jesus nos quebrante, nos molde, nos mude, para tirar de nós essas coisas ruins que vêm em nós. Quer ver eu chocar vocês? Todos nós aqui, ó, a começar por mim, o pregador, começar por você que está na sua casa, temos tudo isso que eu falei: ego, vaidade, às vezes nervosismo, todos nós temos. A questão é que eu e você, quando nos aproximamos de Jesus, nós aprendemos a lidar com essas coisas. O apóstolo Paulo mesmo fala assim, vocês precisam aprender a ter domínio próprio. O que é ter domínio próprio? É dominar a sua natureza humana má. Quando te dá vontade de xingar, você não xinga. Quando te dá vontade de gritar, você não grita. Quando te dá vontade de fazer a maldade, você faz a bondade, você faz o oposto. Quando te dá vontade de fazer uma coisa ruim, você faz uma coisa boa. Isso é ter domínio próprio, é dominar a própria natureza. Por isso é domínio próprio, não é domínio sobre o outro. Porque sobre o outro a gente não tem. A gente só vai ter o domínio sobre o outro se o outro nos ouvir. Se o outro não nos ouvir, acabou, não tem domínio. Por isso há a chamada desobediência, né? Uma criança desobediente, um marido desobediente, uma esposa desobediente. A gente não tem um domínio. A gente tem o poder de chegar lá, dar uma palavra, e se ela nos ouvir, tudo bem. Mas nós temos a responsabilidade de dominar o nosso eu.
É isso tudo que a gente precisa ser Jesus para alguém. É nisso tudo que Jesus está ensinando que a gente precisa ir ser ele para um capixaba. Aí, para a gente fechar, quando Jesus diz, olha, pois nem mesmo eu, quando ele diz nem mesmo eu, o que é que está dentro dessa frase aí? Ó, eu estou caminhando com vocês esse tempo todo. Vocês já creem que eu sou o Filho de Deus? Vocês já creem que eu sou o Filho do Homem? Teve um outro momento que ele perguntou, quem diz o povo por aí que eu sou? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque naquela época tinha muito esse negócio de as pessoas ficarem falando das coisas, ainda mais novidade. Aí Jesus perguntou, né, quem o povo tem dito que eu sou? Aí eles disseram, olha, mestre, alguns estão dizendo que o senhor é Elias, outros estão dizendo que o senhor é Jeremias, Moisés, algum dos profetas do passado que voltou, outros estão dizendo até que o senhor é João Batista, que foi morto, tinha pouco tempo. Aí Jesus perguntou, e vocês dizem que eu sou quem? Ah, não, mestre, o senhor é o Filho de Deus. Então, repara, se Jesus está dizendo, é como se Jesus estivesse assim, ó, é como se Jesus estivesse dizendo assim, é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, se eu sou o Filho do Homem, como vocês já entenderam que eu sou, nem mesmo eu vim para ser servido. Coisa mais linda é Jesus servir alguém. Na cantina da igreja, o último a ser servido é quem está servindo. O pessoal aqui, graças a Deus, tem bem essa compreensão. Lá no dia do jogo lá do Brasil, na casa da menina, foi preparado umas lembranças. Elas viram que elas fizeram a conta errada e ia faltar. Elas ficaram quietinhas e deram delas. Todo mundo ganhou, menos elas duas, Luana e Tereza. Mas elas ficaram quietinhas, ninguém sabe. Quem está na frente das coisas precisa saber disso. Que é o primeiro a dar. A gente foi para o retiro. Eu falei o tempo todo com o pessoal aqui da campanha, da comissão. Se acontecer alguma intercorrência lá, se alguém chatear, com algum problema, nós, aqui da comissão, somos o primeiro a dar o nosso quarto e dormir em qualquer outro lugar lá. Nós temos que ter essa consciência. Vocês estão entendendo que isso pode acontecer? Pode acontecer alguma coisa lá. A gente pode ter errado aqui na numeração, distribuir os quartos errados. E fulano que pagou para ficar num quarto sozinho com a mulher, chegou lá, cadê o quarto? É coletivo. Vocês estão entendendo que eu, pastor, e vocês somos os primeiros a entregar a chave do nosso quarto e dormir em qualquer canto? Não, pastor, somos sim. A gente sabe que quem está na frente é assim. Ah, beleza. Para chegar lá, a gente não pode ter vaidade. Não pode ter essas... Ah, não, e eu paguei também, quero eu, não, meu primeiro. Não existe isso no reino de Deus. Jesus está dizendo, nem eu, olha a expressão dele, nem mesmo eu vim para ser servido. Eu vim foi para servir. O último pedaço do bolo aí, se sobrar, é meu. Primeiro de todo mundo. Domingo, 6 horas, os diáconos prepararam um café aqui em cima para os irmãos que chegaram recentemente. Estava eu lá e a diaconisa Nilson. Enquanto a gente não viu todo mundo comer, a gente não comeu. Por quê? Porque é primeiro o outro. Jesus disse, nem mesmo eu. Esse nem mesmo eu que Jesus disse é para Milônios, você também precisa dizer. Oswaldino precisa dizer isso. A irmã Eunice, a irmã Marlene, a irmã Dulce, a irmã Maria Helena, o irmão Heitor, o pastor, a irmã Aparecida, a irmã Cristiane e a irmã Dormites. Todos nós precisamos dizer, nem mesmo eu. Por que a gente precisa dizer isso? Porque nós somos imitadores do nosso mestre. O nosso mestre nos ensinou assim, primeiro o outro. Sabe uma coisa linda que eu admiro aqui dos capixaba? Eu admiro isso, eu fico impressionado, até hoje ainda não me acostumei. Toda vez que eu vou comer na casa de alguém, a pessoa me dá o prato e manda eu ir pegar a comida primeiro. Na Bahia não é assim não. Na Bahia o dono da casa que come primeiro. O outro vai pegando junto ali. Não tem esse negócio não, vai você lá primeiro.
como na casa do... Toda vez que eu vou na casa de Antenor ali, diaconisa, eles não levantam da mesa enquanto eu não vou lá e boto minha comida primeiro. Na casa deles aqui, a mesma coisa. É uma coisa cultural de vocês, eu acho isso lindo. Isso é uma coisa dos crentes. Os crentes em Jesus, que devem ser assim. Os capixabas são assim nisso, em outras coisas não são. Já os crentes têm que ser em tudo. Em tudo nós estamos aqui para servir primeiro. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu espero que você tenha entendido. Esta palavra aqui, ela é profunda. E você que está aí, você precisa entender que você precisa ser Jesus para alguém. Alguém do seu lado. No nosso caso aqui dos capixabas, a proposta da campanha é sermos Jesus para um capixaba. E aí, meus irmãos, só que antes de ser para o capixaba, nós temos parentes que não conhecem Jesus ainda. Precisamos ser Jesus para ele. Nós temos vizinhos que não conhecem Jesus ainda. Precisamos ser para o nosso vizinho. Ei, tio, peraí, não faz barulho não. Você, Heitor, precisa ser Jesus para quem? Para o menino lá na escola. Não tem menino lá na escola que nem vai para a igreja, que nem conhece Jesus? Você precisa ser um Jesus para eles. E que Deus em Cristo abençoe você, meu irmão, minha irmã, e você que está aí nos acompanhando. Que essa palavra possa penetrar dentro do seu coração e inculcar na sua mente. Primeiro o outro, depois você. Aprendesse com quem? Com Jesus. Porque Jesus disse, nem eu vim para ser servido, mas vim para servir. Seja assim, Heitor. Primeiro sirva, depois você é servido. Tá bom? Isso é para a gente fazer isso em que, irmãos? Em que área da nossa vida? Todas as áreas da vida, né? Primeira preocupação com o outro, depois com você. Por que você é assim? Porque eu aprendi com Jesus. Agora sim, eu sou o último a orar. Vamos entregar este momento maravilhoso que tivemos nas mãos do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na Tua casa, Pai. E nós queremos, de verdade, começar essa oração pedindo perdão ao Senhor. Se em algum momento, meu Deus, das nossas vidas, nós não vivemos esta palavra aqui, nos perdoa, Pai. Mas a partir de hoje, toque nossos corações para que a gente entenda que primeiro nós estamos aqui para servir. Nos ajuda a entender que se nem mesmo o Senhor veio para ser servido, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Rei, o Senhor é o Senhor dos senhores. O Senhor era para chegar em todo lugar e as pessoas botarem tapete vermelho para o Senhor passar. O Senhor não era nem para pisar, nem sujar os seus pés com pó nessa terra pecaminosa. Mas o Senhor sujou os pés. O Senhor teve que tomar banho. O Senhor teve que comer, teve que descansar de tão cansado. Cansado de tanto servir, de tanto viver a palavra do Senhor. Pai, nos ensina a sermos assim também. E toda vez que a gente esquecer disso, lembra a gente, Pai, em nome de Jesus, porque nós cometemos esses erros, esses pecados, ó Pai, de esquecer da Tua palavra. Nos ensina, nos desperta para entendermos, nos dá mansidão, meu Deus, nos faz entendermos a Tua palavra a cada dia, termos domínio da nossa natureza ruim, má, pecadora. Nós queremos, meu Pai, te servir e queremos dar testemunho do Senhor por onde quer que andarmos. Por isso, nós te oramos e nós te agradecemos por esta noite, pela vida dos teus servos que estão aqui, dos teus servos que não vieram, dos teus servos que estão trabalhando, que estão estudando, de todos os teus servos, meu Pai, espalhados na face da terra. Ensina a tua igreja a ser o Senhor para alguém. Em nome de Jesus te oramos. Amém.